casa da nossa telespectadora. Olha só, agora o sinal tá que é uma beleza, hein, Thaís? Eita, agora sim. Tá limpinha a imagem, Márcia, para a gente continuar falando sobre os cuidados que nós precisamos ter com as nossas crianças em casa nesse período, né? É aquela correria danada. Você sabe o que me ocorreu agora há pouco, Thaís? Não sei se você passou por isso, você era uma menina peralta, Márcia também, ou seu filho passou por isso, de quebrar a cama da mãe, de tanto pular. Não, Brincar nas férias, nunca meu fizeram problema isso? eram as árvores mesmo. Meu nome é Não. Márcia Rejane, mas era só para dizer, Márcia Rejane, desce da árvore. Desce Era só já, para isso. menina. É só para Não, e gritar aí, comigo. quando falava nome e composto... Márcia Rejane é só para isso. A minha irmã não tem nome duplo, só eu. Acho que a previsão já era essa. Entendi. E vamos seguir então, Thaís, com as orientações. Nós paramos naquele momento em que a tenente estava contando para nós sobre os produtos de limpeza, lavanderia. Sinal restabelecido, Valdinei. E é isso, a gente está aqui, ó, na lavanderia da casa da Vó Maria, na companhia da Tenente Ivna do Corpo de Bombeiros. Tenente, quais são os cuidados aqui na lavanderia para evitar acidentes com as crianças? Um dos principais itens que a gente encontra na lavanderia são produtos de limpeza. Então, o ideal é que eles fiquem fora do alcance da criança, na altura mais elevado, como aqui nesse caso, onde todos os produtos estão numa prateleira mais elevada, mais alta, em que aquela criança não consegue acessar. Se a gente continuar, a gente sabe que a limpeza é feita, às vezes, em baldes com panos, água, enfim. Esses baldes, terminou o uso do balde, já descarta a água, porque a criança, pela altura dela, o centro de gravidade é diferente. Então, ela está mais abaixo, ela vai querer brincar, pode até tombar, entornar dentro do balde. Então, é um local que terminou a limpeza, já descarta a água para evitar qualquer problema. A gente tem também aqui alguns eletros. Aqui é uma secadora, poderia ser uma lavadora também com essa abertura frontal. Aqui a criança pode querer brincar, se esconder, pode iniciar um ciclo ou simplesmente ficar ali muito tempo, vai passar um pouco de calor, vai desidratar, porque ela não vai conseguir sair dali sozinha sem a ajuda de um responsável. Bom, e agora a gente vai pedir licença para entrar na casa, a gente vai agora na cozinha. Aqui na cozinha, Tenente, são muitos os cuidados. A cozinha, a gente sempre cita a questão do fogão, porque temos forno e fogão, ambientes com muita caloria. E é assim, quando estiver fazendo o cozimento, manter as panelas com os cabos sempre voltados para dentro ou para a lateral do fogão. E quando for utilizar o forno, aqui é uma área mais baixa da cozinha, deixar a criança longe, distante, porque às vezes ela quer atenção, quer vir para próximo ali do pai, da mãe, do responsável, e aqui está muito quente, ela pode sofrer algum tipo de queimadura. Um outro cuidado também seriam com as gavetas, com as facas. Nesse caso aqui, elas estão bem longe do alcance, estão mais ao fundo do balcão, a criança não consegue alcançar, então assim a gente tem uma proteção maior. E aqui ó, a gente tem as gavetas da cozinha que a gente vai mostrar. Quais são os cuidados? O que é ideal fazer aqui? Com as gavetas, com os armários, as portas de modo geral, o ideal é ter algum tipo de trava que impeça a abertura da criança, porque tem faca, tem garfo, tem algum outro utensílio que na mão de uma criança que não está habilitada, não sabe como manusear aquele objeto, pode causar algum tipo de ferimento. Bom, e agora, Valdinei, a gente vai, olha, a tenente já foi, a gente vai para a sala da residência, que também precisa de muitos cuidados. Ó, o vovô da Ana ali, dá um tchauzinho, vovô. Ó, o vovô ali da Ana. Tenente, aqui, ó, a gente já começa pelas quinas. A gente tem uma mesa de vidro. Aqui, ó, o vovô tomou cuidado, ó, de colocar a cadeira. E quais são os cuidados? Essa é uma dica bem importante. Eles protegeram a quina, que é de vidro dessa mesa, com a própria cadeira. Se não tiver aquele objeto que seria uma espécie de um plástico, né, uma tampinha que protege, faz dessa forma, utilizando a cadeira, já cria uma barreira, a criança não vai bater a cabeça ali, não vai se machucar. E aqui a gente tem a famosa tomada, que ainda está com o celular ali carregando, tenente. Isso, é muito comum. A gente deixa o celular mesmo carregando em qualquer tomada que a gente avistar. O que acontece? A criança, ela quer conhecer os objetos. Então, ela vai pegar esse cabo aqui, o que ela faz? Ela vai colocar na boca. O cabo da tomada, o cabo do carregador estando na tomada, está passando energia. Então, se ela pôr na boca, se ela morder, ela pode levar algum tipo de choque. Então, o ideal é deixar esses carregadores de celular, ou seja,
quais forem distantes, né, do acesso, por alguma barreira para que a criança não tenha esse contato direto com o material que está energizado, né, pessoal? E para finalizar, olha só o que a gente tem aqui, Valdinei. Escada, um prato cheio para a criançada, tenente. O que a gente precisa fazer aqui? O ideal seria que a gente tivesse tipo um portãozinho, uma grade que impedisse o acesso da criança, seja porque ela está lá no andar superior ou aqui embaixo. Ela pode cair, né? Pode vir correndo, tropeçar. Então, aqui seria um ponto um pouco frágil da residência. Mas a gente sabe, se a criança está acompanhada de um adulto, de um responsável, mesmo que não tenha essa proteção, ela está sendo muito bem assistida, o pai, a mãe, o responsável está cuidando dela. Por mais que não tenha aqui, mas está sendo protegida. E se tem sacada, varanda, a rede de proteção. Exatamente, janelas em edificações altas, sacadas. O ideal é que tenha essa rede de proteção para que a criança não avance além daquela limitação de barreira já existente. E se tiver um portãozinho também ou limitar esse acesso, melhor ainda. Todo cuidado é pouco, tenente, porque as crianças são rápidas e curiosas. Exatamente, toda a atenção tem que ser redobrada com criança, porque quando a gente menos espera, pode cair, pode machucar, é natural, a gente sabe, é natural. Mas o que a gente puder fazer de esforços para evitar qualquer possível acidente, a gente está aí para contribuir, ajudar as pessoas, orientar. Esse também é o papel do Corpo de Bombeiros. E eu aproveito para deixar o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, sempre frisando, 193, para qualquer situação que vocês precisem. Tá certo, tenente, muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, Val, todo cuidado é pouco. Agradeço a tenente aí pelas dicas. Todo cuidado é pouco aí para evitar acidentes em casa, principalmente nessa época, né, de férias escolares, com a criançada em casa. Voltamos com você. A tenente falou com tanta propriedade, obviamente, profissional, sobre todos esses cuidados, essas dicas. E aí a gente ficou curioso. Ela tem criança no convívio no dia a dia, sobrinhos, crianças que estão próximas a ela, como ela se comporta no dia a dia, na orientação mesmo para os pais, para os adultos, para que a gente possa evitar esses acidentes, Thaís? Acho que a Thaís não está ouvindo, né? Sim, na verdade tá. eu ainda não tenho crianças em casa, não sou mãe, mas convivo com muitas crianças, né, dos familiares, de amigos. Na verdade, por ser bombeira, eu acabo ficando um pouquinho mais alerta, né? Às vezes a gente não consegue deixar a farda de lado em casa. Mas, assim, o ideal é sempre ter aquele olhar atento, sempre supervisionado. Então, tanto eu quanto os meus colegas, meus familiares, a gente adota essa postura. Como eu acredito que todos os pais, todas as mães sempre têm essa atenção para qualquer criança. Perfeito. É isso, a gente se vira, né? Eu sou mãe, também tenho duas em casa e sei que a atenção aí tem que ser redobrada, Valdinei. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez, tenente, Thaís, a família aí que acolheu tão bem a gente, permitiu que nós pudéssemos mostrar na prática quais são as alternativas para evitar qualquer situação ruim para as nossas crianças. Obrigadão mais uma vez a você. E olha, se a gente conseguiu aqui, Márcia, evitar um acidente, que seja umzinho, tá ótimo, cumprimos com o nosso dever. É dar um alerta, né? Porque às vezes até tem essa noção, mas às vezes uma coisa muito específica, puxa, isso tinha passado batido por mim, é probleminha daqui, né? Como fazer a proteção, uma situação que você pode resolver em casa. Às vezes você não tem criança em casa, mas uma criança vai te visitar. Exato. Naquele momento, como é que a gente vai proteger? Então, eu achei bacana as dicas de coisas que você pode fazer para aquele momento também, né? Perfeito. Daqui a pouquinho, quanto tempo faz que você... Ô, Bang! Bang! Quanto tempo faz que o senhor não visita um sapateiro, um engraxador?